Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Morrinho. Hoje nós vamos trabalhar com a segunda parte das aulas 33 e 34 a respeito de redes de transporte e comunicação. Nesta aula falaremos a respeito do sistema ferroviário, do sistema aquaviário e falaremos também sobre as redes de comunicações. Lembrando que na nossa aula anterior nós trabalhamos com a rede rodoviária, aeroviária e falamos também do transporte dutoviário. Me acompanhe nos próximos slides para que a gente possa destrinchar esse assunto e que vocês consigam resolver plenamente os exercícios dessa aula. Para iniciarmos o nosso papo hoje, vamos fazer uma análise sobre o transporte ferroviário. E a análise desse transporte ferroviário ela vai se basear na análise que a gente fez das outras modalidades na aula anterior, observando vantagens, desvantagens, bem como a situação brasileira. E qual é a primeira vantagem que a gente pode listar a respeito do transporte ferroviário? A primeira vantagem é a sua grande capacidade de carga. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui no cantinho direito, a gente tem a locomotiva comandando todo esse comboio, todo esse trem. Se eu olho para cada um dos vagões desse trem, cada um deles já seria o equivalente a uma carreta de caminhão. E normalmente, quando eu olho para toda essa estrutura, para todo esse comboio, eu não tenho um ou dois vagões, que seriam uma ou duas carretas de caminhão, mas eu estou falando na ordem de dezenas de vagões que fazem o transporte. Pode ser de pessoas, que pode ser também de mercadorias. Além dessa vantagem da capacidade de carga, a gente acaba percebendo que o custo do frete nessa modalidade de transporte, principalmente se a gente está falando do transporte de carga, acaba sendo um frete bem interessante de preço baixo. Por que que o preço é baixo? Não só pela capacidade de carga, mas quando eu olho para as ferrovias, que são as responsáveis pela locomoção dessa modalidade de transporte, a gente percebe que construir ferrovias custa caro, mas manter as ferrovias funcionando tem um custo muito baixo. Então, por mais que tenha um impacto financeiro muito grande a construção dessa modalidade ou a introdução dessa modalidade, a manutenção dessa modalidade acaba custando muito barato. Então, eu não tenho aquela necessidade que a gente já viu no transporte rodoviário da cobrança de pedágios. E essa cobrança de pedágios, como a gente viu no transporte rodoviário, acaba onerando demais o deslocamento de mercadorias de uma região para outra. Outro elemento que chama bastante atenção tem a ver, como eu disse, com a grande quantidade de carga transportada, mas não com a carga em si, mas é pensar na relação entre o consumo de combustível perante a carga transportada. Claro que em números absolutos, um trem vai consumir mais combustível do que um caminhão dentro de uma mesma trajetória. Mas, se eu for levar em consideração o volume de mercadorias que eu transportei dentro dessa mesma trajetória, o custo-benefício acaba se tornando bem mais interessante nessa modalidade ferroviária. E aí bate aquele questionamento. Poxa, Morrinho, se essa modalidade mostra-se muito interessante, por que ela não é mais utilizada no Brasil? Porque a gente tem também as suas desvantagens. E é justamente dentro dessas desvantagens que a gente vai encontrar a real motivação da gente não utilizar tanto essa modalidade de transporte. E está aqui essa grande causa, que é o custo de instalação ou o custo de modernização da malha ferroviária. Por que que existe um custo de instalação muito alto? Porque a instalação, mesmo que numa região plana, ela exige uma boa preparação do terreno. Quando eu tenho um relevo acidentado, como é o caso do relevo brasileiro, que é um relevo predominantemente planáltico, o fato de muitas áreas de elevação ou de vales aparecerem no relevo, torna obrigatório na introdução da malha ferroviária a construção de túneis junto a essas áreas mais elevadas do terreno, ou, se necessário, a construção de pontes junto a esses vales. Como a gente pode perceber essa ponte construída aí na imagem da direita. A infraestrutura, turma, para essa construção de túneis e pontes, é uma infraestrutura que de fato custa muito caro. E isso acaba inibindo de alguma forma a instalação dessa malha de transporte, dessa rede de transporte. Porque vale lembrar que a introdução de uma rodovia, a construção de uma rodovia, ela acaba sendo muito mais barata. E tem um detalhe,
não só é mais barata a construção da rodovia, como é muito mais rápida a construção da rodovia. E que nem sempre esses obstáculos do relevo tornam necessária a construção de um túnel ou de uma ponte, quando eu posso, na verdade, fazer o contorno de algumas dessas unidades de relevo. Agora, Morrinho, e essa questão da modernização? No que diz respeito, moçada, à modernização da malha ferroviária, a gente tem que pensar no tamanho das bitolas. E o que é a bitola de uma malha ferroviária? É a largura que existe entre os trilhos que esse trem vai passar. E aí eu tenho 3 tipos de bitolas que são muito comuns. A bitola estreita, chamada de métrica, justamente porque tem 1 metro, né, de distância entre os trilhos. Existe uma bitola padrão, de 1,5 metro quase, 1,4 metro. E existe uma bitola mais larga, de 1,6 metro. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem essa situação do emprego da bitola mista. E por que a gente tem essa bitola mista? Porque os trens mais antigos no Brasil usavam a bitola estreita, enquanto que os trens mais modernos no Brasil usam essa bitola mais larga. Mas, diante, turma, do uso cada vez menos comum dos trens antigos, há praticamente a necessidade de se reformular a linha férrea para que essa bitola larga possa ser utilizada e que haja uma preparação do terreno maior para receber esse equipamento justamente de maior peso, de maior volume sobre essa estrada de ferro. E aí a gente vai perceber uma outra desvantagem. Qual seria a outra desvantagem? Que é um tipo de transporte pouco flexível, principalmente nessas regiões do mundo onde há uma dificuldade muito maior de se introduzir a malha ferroviária. Se é caro introduzir, é caro também adaptar essas diferentes bitolas, e aí você tem poucas cidades interligadas através dessa modalidade de transporte. Claro que quando eu olho para países como os Estados Unidos, como o Japão, como o Reino Unido, eu tenho uma flexibilidade relativamente maior, mas ainda assim é uma flexibilidade menor do que aquela que eu tenho no transporte aéreo ou daquela que eu tenho no transporte rodoviário. Morrinho, e que tipo de situação é interessante utilizar essa modalidade de transporte? Costumo falar que esse tipo de transporte, deixa eu só apagar isso daqui, senão atrapalha copiar de vocês, esse tipo de transporte acaba sendo muito interessante quando eu quero levar para uma região cargas de baixo valor agregado, principalmente nesse deslocamento de uma maior distância. Por que a carga de baixo valor agregado? Porque essa carga ela pode ficar sujeita a perdas, mesmo que a ocorrência de acidentes seja muito pequena. Não é uma carga extremamente valiosa, ela pode levar mais tempo para se deslocar de uma região para outra. Então é muito comum, aqui no Brasil, por exemplo, a gente encontrar o transporte de minérios por ferrovias, transporte de etanol, transporte de suco de laranja, transporte de biodiesel. A gente pode pensar em transporte de produtos agrícolas, como é o caso da soja, que em geral são produtos aí de baixo valor agregado, e sempre pensando em longas distâncias, justamente aí para fazer valer o investimento na instalação dessa modalidade de transporte. Quando a gente fala em transporte de passageiros, pensando nas longas distâncias, ele vale a pena, mas sempre é bom lembrar, é uma distância longa que vai ser percorrido também num tempo mais longo. Então, transporte de passageiros, normalmente em longas distâncias, a gente pensa mais no transporte aeroviário. Tudo bem? Bom, olhando para o caso do Brasil, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar a introdução dessa modalidade de transporte lá no ciclo do café, um abandono dessa modalidade de transporte e uma retomada recente. É isso que a gente vai analisar no próximo slide, junto com as principais ferrovias que existem no nosso território. Mostrando para vocês a organização do transporte ferroviário no Brasil, a gente começa pensando no momento da sua introdução. E essa introdução aconteceu no século XIX, junto ao desenvolvimento da cafeicultura. Pensando nesse desenvolvimento da cafeicultura, a gente tem que lembrar qual era a principal região onde a cafeicultura se desenvolvia. E aí, ao fazer essa associação, a gente passa a perceber que a malha ferroviária se desenvolve na região sudeste inicialmente. Então, a gente tem o sul de Minas, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro,
sendo a principal área de concentração dessa malha ferroviária. E é interessante perceber que o desenvolvimento da malha ferroviária em meio à cafeicultura foi super interessante, foi super importante, para o desenvolvimento da atividade industrial no Brasil, que também surge na região sudeste, não só pela existência dessas ferrovias, mas por capitais oriundos do café, pela existência de um grande mercado consumidor que se forma na região, pela existência de trabalho assalariado que se desenvolve também nessa região. Mas é legal também que você perceba que essas ferrovias, originalmente, elas foram pensadas para o escoamento dessa produção de café. Ou seja, uma ferrovia que passa a ter um traçado radial, obedecendo aí ao desenho do raio de uma circunferência, que sai do seu centro em direção à sua extremidade. Pensando na analogia em relação ao escoamento de produção no Brasil, eu tenho as matérias-primas, no caso o café, saindo do interior de São Paulo e indo em direção ao litoral. E praticamente todo o traçado dentro do Brasil tem essa configuração radial. E é interessante perceber que na Ásia isso é muito comum, na África isso é muito comum, justamente porque foram regiões ao longo da história que, dentro da divisão internacional do trabalho, se tornaram meros exportadores de matérias-primas. Beleza? Morrinho, mas se teve tanta ferrovia lá no período da cafeicultura, por que hoje a gente não tem uma densa malha ferroviária em todo o território nacional? Porque houve um abandono dessa malha ferroviária. E esse abandono da malha ferroviária coincide com o rodoviarismo que começa a se desenvolver no Brasil. Década de 1950 é o período marcante, em especial a partir do governo de Juscelino Kubitschek. Era interessante desenvolver rodovias porque elas eram mais baratas de serem instaladas, era mais fácil expandir um processo de integração nacional através dessas rodovias pelo custo mais baixo. Ao mesmo tempo, havia um interesse muito grande, se vocês lembrarem da aula anterior, de promover a industrialização do Brasil e atrair para o Brasil as empresas estrangeiras transnacionais do setor automobilístico. Com isso, eu deixo de lado o investimento em novas ferrovias, na modernização das ferrovias e passo a investir cada vez mais em rodovias. É uma perda. E por que isso é uma perda? Porque a capacidade de transporte rodoviário é muito menor do que a do ferroviário. O consumo de combustível é muito maior. A necessidade de manutenção de rodovias é muito mais cara. Mas foi uma opção da época. Hoje, pensando, refletindo um pouco sobre essa opção equivocada que nós fizemos, o que tem acontecido? Tem sido retomado o investimento na instalação de ferrovias no Brasil. E essa retomada, ela não é uma retomada muito forte, é uma retomada tímida, porque, como eu disse a vocês, custa muito caro implementar essa modalidade de transporte, custa muito caro modernizar essa modalidade de transporte. Então, o que o governo brasileiro tem feito? Tem concedido à iniciativa privada aquelas ferrovias que não deu conta de modernizar. E as empresas privadas que têm ganho esses processos de concessão são aquelas empresas que justamente precisam das ferrovias para escoar sua produção. Então, muita empresa mineradora, muita empresa ligada ao setor agrícola também. Ao mesmo tempo, pela necessidade de se expandir essa malha no nosso território, o governo tem buscado parcerias com a iniciativa privada para realizar essa introdução. O tipo de iniciativa que tem sido criado, nós damos o nome de PPPs, como vocês podem ver aqui no slide, que significa parcerias público-privadas. Normalmente, o governo entra com qual parte do investimento? Na parte burocrática do investimento. As licenças ambientais, as autorizações, as desapropriações de propriedades rurais ou de propriedades urbanas, eventualmente, e a construção de obras de infraestrutura, como pontes, como túneis, enquanto que a introdução da malha em si normalmente fica mais a cargo da iniciativa privada. É uma tentativa de retomada dessa modalidade que pode render bons frutos no futuro. E com qual intenção é feita essa tentativa? Para continuar transportando mais cargas junto a essa modalidade. E por que eu digo continuar? Porque quando a gente olha hoje para essa situação e olha para os últimos 20 anos para essa modalidade de transporte, o transporte de cargas foi sempre muito maior do que o transporte de passageiros. O transporte de passageiros ficou restrito a turismo ou
redes metroviárias, como a de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife ou Salvador. O que predomina é transporte de cargas, em especial transporte de commodities, sejam agrícolas, sejam elas minerais. E aí eu acho interessante mostrar para vocês quais são as principais ferrovias, para que vocês tenham isso em mente, destaquem, porque eventualmente o vestibular pode te perguntar. Então, quais são essas ferrovias? As que estão grifadas são as mais importantes. Vou destacar todas dentro desse mapa que estão grifadas. Destaque inicial: Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória Minas e o Sistema Ferroban, que eu vou fazer numa cor diferente para que você não confunda. O que eu tenho importante nessas três ferrovias? Estrada de Ferro Carajás, ligação da região da Serra dos Carajás, no sudeste do Pará, com o porto de São Luís ou porto de Itaqui ou da Ponta da Madeira, no Maranhão. Escoamento de ferro, escoamento de manganês, principalmente nessa região. Quando eu olho para a Estrada de Ferro Vitória Minas, liga a região do quadrilátero central ou ferrífero e vai até o porto de Vitória, no Espírito Santo. Também transporte de ferro e manganês, portanto, destaque para o escoamento mineral nessas duas ferrovias. Sistema Ferroban, escoamento da produção agrícola. Produção agrícola que vem da região centro-oeste através de caminhões e que, quando chega no estado de São Paulo, é escoado por várias ferrovias até o Porto de Santos. Portanto, escoamento agrícola, soja, milho, algodão, principalmente a soja. Legal? As demais ferrovias que aparecem. Transnordestina, deixa eu apagar um pouquinho o mapa para não ficar super confuso para vocês. Transnordestina, ligando a região Nordeste com as suas capitais, mas com uma intenção muito grande de escoar a produção agrícola da região do Mato Piba. Ferrovia Norte-Sul, a ideia de promover uma integração do nosso território, da região Norte, com a região Centro-Sul. E a ideia é muito bacana, porque eu não tenho só que escoar a produção, eu posso fazer o deslocamento da produção nacional para o consumo dentro do próprio país. Não só de produto agrícola, não só de produto mineral, mas de produto industrializado também, com a capacidade de deslocar em longas distâncias a um preço muito mais interessante. Então, se você conseguir guardar pelo menos essas três que eu grifei para vocês, eu acho que está de ótimo tamanho, pensando nos principais vestibulares. Beleza? Vamos passar a analisar agora o transporte aquaviário. Para a gente analisar o transporte aquaviário, a gente precisa lembrar que esse transporte ele pode ser dividido em três modalidades diferentes. Transporte hidroviário, quando a gente pensa no transporte que é feito através dos rios. Transporte marítimo, que é aquele que é feito nos mares e oceanos. Ou transporte lacustre, que é aquele feito em lagos. No caso do Brasil, a gente vai excluir a possibilidade do transporte lacustre. Mas do ponto de vista de análise de vantagens e desvantagens, a gente pode englobar todos eles ao mesmo tempo no que diz respeito a transporte aquaviário. Então, pensando nas vantagens dessa modalidade, não vejo grande diferença em relação às vantagens oferecidas pelo transporte ferroviário. E isso de uma forma mais generalizada. Por quê? Porque, de fato, eu tenho uma capacidade de carga muito grande, um custo de frete muito baixo. Mas vamos às especificidades. Quando eu analiso essa capacidade de carga, a figura do container é uma figura muito importante no transporte aquaviário. E esse container, que é aquela caixa metálica de tamanho padronizado, acabou sendo utilizado também em outras modalidades de transporte. Muitas vezes você está viajando de carro de uma cidade para outra e vê lá o container Hamburg Sud, Maersk, MSC, aquela caixa é o container, que é o mesmo container que você pode encontrar junto à locomotiva em um trem, junto a um caminhão ou junto a uma embarcação. Veja que enquanto um caminhão carrega 1 ou 2 containers, o trem carrega dezenas de containers, o navio vai carregar centenas. Então a quantidade de carga é realmente muito maior quando eu olho para o transporte aquaviário. E quando eu penso na relação da carga transportada pelo frete, a relação é a melhor de todas.
entre todas as modalidades de transporte. Tirando essa questão da carga transportada ser muito grande, do consumo de combustível ser muito baixo, manter um porto, manter uma hidrovia tem um custo relativamente baixo. Então, eu consigo perceber algumas semelhanças dessa modalidade aquaviária com a modalidade ferroviária no que diz respeito às vantagens. No que diz respeito às desvantagens, instalar essa modalidade depende sempre de condições naturais. Então, vamos pensar num rio. Um rio, para receber essa modalidade de transporte, ele, no mínimo, tem que ser um rio perene. Preferencialmente, um rio de planície. O que é um rio de planície? É um rio que, pelo menos numa parte da sua trajetória, não exista grande desnível no seu curso. E aí, pela inexistência desse desnível, eu tenho uma navegação relativamente tranquila. Podem ser utilizados rios de planalto? Podem, mas vai implicar numa outra desvantagem que daqui a pouquinho a gente vai analisar. Pensando agora no transporte marítimo, eu preciso de um porto. E para instalar um porto, nem toda a região litorânea acaba sendo interessante para essa instalação portuária, porque eu preciso de uma área relativamente mais profunda para que o calado da embarcação, que é justamente a parte do casco da embarcação que a gente não enxerga no fundo do mar ou em área submarina, ela possa chegar até essa região sem atracar num banco de areia, sem provocar nenhum tipo de avaria a essa embarcação. Então, você tem aí, né, uma necessidade de condições naturais para que essa instalação possa acontecer. Outra desvantagem, turma, é a infraestrutura. Quando eu penso na navegação em um rio de planalto, o desnível desse rio me obriga à construção de uma eclusa. E aqui eu tenho uma eclusa super importante no mundo, que são as eclusas, na verdade, que existem no Canal do Panamá, que é um canal artificial que liga o Oceano Atlântico e o Pacífico, e que a gente vai ter a possibilidade de conversar mais adiante, quando a gente for falar da América Central. Ao mesmo tempo, quando eu uso um rio para navegação, no caso seria a navegação fluvial, muitas vezes eu preciso canalizar esse rio, eu preciso retificar esse rio e eu preciso remover os sedimentos que existem no fundo desses rios para que o seu leito fique mais profundo, permitindo, portanto, que a navegação aconteça. Esse aprofundamento de leito pode acontecer também junto ao litoral, junto ao mar. Por quê? Para evitar justamente, né, que a embarcação se choque com um banco de sedimentos, com um banco de areia. Construir um porto, construir armazéns junto a esse porto, são coisas sempre muito importantes para uma boa infraestrutura de transporte aquaviário, no caso, transporte marítimo. Essa imagem aqui de cima mostra para a gente que não adianta apenas eu ter a região onde eu vou carregar e descarregar as mercadorias em um navio, mas que eu tenho que ter um grande espaço para fazer o armazenamento dessas mercadorias, o controle da entrada e de saída, a fiscalização para entrada e saída. Uma alternativa que vem sendo pensada para evitar grandes armazéns serem construídos é a instalação em pontos do interior de um território do que nós chamamos de portos secos, que seriam áreas para essa fiscalização de mercadorias, pesagem de mercadorias e devida destinação das mercadorias ou recebimento dessas mercadorias para aqueles grupos econômicos de interesse. Joinha? Agora, quando eu olho para a situação da flexibilidade dessa modalidade de transporte, eu não tenho uma flexibilidade grande. Então, também é uma crítica a essa modalidade. Afinal, nem todas as regiões são cortadas por rios navegáveis, nem todas as regiões são litorâneas, então eu tenho uma limitação bastante significativa do aproveitamento dessa modalidade de transporte. Mas quando eu uso essa modalidade de transporte, é muito interessante eu usar para o deslocamento em longas distâncias para produtos de baixo valor agregado, o que segue a mesma lógica do transporte ferroviário, né? Eu vou pensar num tipo de mercadoria que não se deteriora com facilidade, vou pensar numa mercadoria que pode levar mais tempo para chegar no seu destino. Normalmente matérias-primas, mas a gente pode usar também produtos industrializados, desde que não haja essa necessidade de chegar ao destino com muita rapidez, desde que não seja um produto de altíssimo valor agregado. Então, quando a gente pensa em automóveis populares, dá para fazer esse transporte através do navio, beleza?
mas não dá para transportar um produto que vai estragar com facilidade, não dá para transportar uma máquina de altíssima tecnologia para instrumentação científica, por exemplo. Então, a gente tem que selecionar muito bem, preferencialmente em longas distâncias, para valer todo esse investimento em infraestrutura. Beleza? Vamos analisar a situação do Brasil em relação a essa modalidade de transporte. Para nós trabalharmos com o transporte aquaviário no Brasil, é interessante que a gente divida essa modalidade em transporte hidroviário e transporte marítimo. Então, eu trago aqui para vocês a situação do transporte hidroviário no Brasil. Como vocês podem perceber, o aproveitamento dessa modalidade de transporte no Brasil ela não é tão grande. E por que ela não é tão grande? Porque como a gente já estudou um pouquinho de relevo, a gente já estudou um pouquinho também de hidrografia, nós temos um relevo predominantemente planáltico, e por mais que a nossa rede hidrográfica seja uma rede hidrográfica muito densa, essa rede hidrográfica ela corta muitas áreas de planalto. Então, a gente tem uma navegação pouco aproveitada por rios, justamente por conta dos rios de planalto, que cortam o nosso território. Poderia ser mais aproveitada, no entanto? Com certeza. Mas para ser mais aproveitado, o que deveria acontecer? Deveríamos fazer um investimento muito alto na construção de eclusas. E para a construção de eclusas acontecer, esse investimento acaba se tornando muito pesado diante das condições financeiras que o governo apresenta para a construção dessas obras de infraestrutura. Então, a gente tem esse gargalo dentro da nossa infraestrutura de transportes por uma limitação financeira, por uma limitação de investimentos em sua ampliação. Mesmo tendo esse gargalo, ainda assim a gente conta com algumas hidrovias no nosso território. Separei cinco hidrovias para a gente dar uma olhadinha, e dessas 5, 3 eu acabei grifando para vocês guardarem com mais carinho, com um pouquinho mais de atenção. Quais são essas 3? Depois a gente vê as 2 que são secundárias. Eu tenho a hidrovia Solimões-Amazonas, que engloba o centro-oeste e o norte do Brasil. E por que eu digo centro-oeste? Porque, de alguma forma, serve para escoar a produção agrícola do centro-oeste essa hidrovia. Então, eu tenho aqui o rio Madeira, eu tenho aqui o rio Solimões, e na confluência desses rios, eu tenho a formação do rio Amazonas, até desembocar no Oceano Atlântico. Então, produção de soja, de algodão, de milho, que acontece no centro-oeste, pode ser escoada através dessa hidrovia. Uma segunda hidrovia importante é a hidrovia do Paraguai. O rio Paraguai, assim como acontece com o rio Amazonas, ele é um rio de planície. E o rio Paraguai, a gente precisa lembrar, ele sai do território brasileiro, corta o Paraguai, encontra com o rio Paraná em território argentino até desembocar como o Rio da Prata no Oceano Atlântico. O rio Paraguai é um rio de planície, portanto, um rio naturalmente navegável, coisa que acontece também com o rio Amazonas no nosso território. Então, não há grande preocupação nesse sentido na construção das eclusas. Quando eu olho, no entanto, para a bacia do Paraná, para a região do Tietê-Paraná, aí eu não tenho uma área formada por planícies, e sim uma área totalmente planáltica. Nessa hidrovia Tietê-Paraná, que é justamente essa que eu trago a imagem da foto para vocês, eu tenho uma série de eclusas tornando possível a navegação, tanto no rio Tietê quanto no rio Paraná. O limite aqui são as hidrelétricas de Itaipu, no território brasileiro, Corpus ou Yacyretá, em território argentino, que a gente ainda não tem um sistema de eclusa possível. Mas até essa região, a gente pode utilizar o transporte hidroviário. Aí a gente faz a troca pelo transporte ferroviário ou rodoviário e depois dá sequência nessa navegação já em território argentino até chegar no Rio da Prata. Como hidrovias secundárias no nosso território, posso destacar para vocês a hidrovia do Tocantins. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui para não ficar muito confusa a nossa imagem. Eu tenho a hidrovia do Tocantins na região norte, e aí eu não tenho todo o rio Tocantins navegável, até porque ele nasce, né, no norte do estado de Goiás. E a mesma coisa eu posso falar em relação ao rio São Francisco. O rio São Francisco, a gente até viu em aula
Qual é o trecho navegável dele? Que vai de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia, ou Petrolina, em Pernambuco. Então, você tem aí possibilidade de deslocamento de pessoas, de deslocamento de mercadorias através desses trechos fluviais. Não são os dois mais comuns de aparecer. Os que são mais comuns, normalmente, serem cobrados, são esses que eu acabei grifando para vocês. Dica importante: pega um mapinha mudo do Brasil e descreva a trajetória dessas hidrovias para você poder guardar. O que eu posso destacar, Morrinho, em termos de circulação? Produtos agrícolas principalmente, tá joia? Quase nada de produto industrializado, quase nada de produto ligado à mineração, principalmente produção agrícola. Beleza? Agora, para a gente terminar o aquaviário, vamos olhar para o transporte marítimo no Brasil. O maior destaque que a gente traz para o transporte marítimo no Brasil diz respeito à maior utilização dele dentro da modalidade aquaviária. Se nós temos hoje o transporte fluvial sendo usado em praticamente 1/4 de todo o transporte aquaviário no Brasil, 3/4 de toda a carga movimentada por água acaba sendo movimentada em alto mar, seja internamente na navegação de cabotagem, seja numa navegação em alto mar, junto a outros países realizando o nosso comércio internacional. Olhando para a infraestrutura portuária que atende às necessidades brasileiras, a gente vai perceber que a maior parte desses portos são portos litorâneos, poucos portos fluviais que a gente tem, e que esses portos litorâneos estão, de certa forma, mais concentrados na região centro-sul do Brasil. Então, eu tenho aqui desde o Porto de Vitória, passando pelos portos no estado do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, até chegar nos portos da região sul, como a gente tem destacado aqui nesse mapinha do lado esquerdo. O que a gente tem de maior? Por que a gente tem uma maior concentração no centro-sul de portos? Se eu for pensar na chegada de produtos de fora, esses portos vão abastecer o maior mercado consumidor que existe no Brasil. Não só de pessoas que estão consumindo, mas de indústrias que demandam matéria-prima. Se eu for pensar na exportação, é no Centro-Sul que a gente tem a maior produção econômica no Brasil, seja agrícola, seja pecuarista, mineral ou industrial. Então, isso facilita o escoamento dessa produção, pensando nas nossas exportações. Isso não vai eximar essa modalidade de transporte de problemas. E quais são os problemas que a gente vai encontrar? A gente poderia usar muito mais essa modalidade de transporte para navegação de cabotagem, no lugar, por exemplo, do transporte rodoviário. Então, o produto que é feito, por exemplo, no sudeste do Brasil, ao invés dele ir para a região nordeste com o uso de automóveis, caminhões principalmente, ele poderia ser deslocado para essa região através de embarcações que navegam de ponto a ponto ao longo do litoral, porque é isso que caracteriza a navegação de cabotagem. Menos de 20% do transporte marítimo no Brasil diz respeito a essa navegação de cabotagem. Então, é algo que a gente ainda pode incrementar ao longo aí dos próximos anos. Ao mesmo tempo, e a gente passa a entender o porquê não é tão grande o uso da cabotagem, a gente tem uma infraestrutura portuária que deixa muito a desejar. Não é que são poucos portos, mas os portos que existem no Brasil são portos, em geral, mal equipados, em que você não tem a facilidade de receber as embarcações, seja para o desembarque, seja para o embarque de mercadorias, e que, por conta disso, filas quilométricas de caminhões acabam se formando em períodos de grande safra agrícola. Então, a gente precisaria modernizar esses portos brasileiros para garantir uma competitividade maior a esses mesmos portos. Surge, então, a possibilidade também de novos portos serem construídos justamente para a gente ter essa mesma competitividade. Mas, Morrinho, quais são os portos mais importantes? Vamos separar por regiões. Deixa eu apagar um pouquinho aqui o mapa para eu poder mostrar isso para vocês. Olhando para a região norte, separo aqui 3 portos fluviais. Os portos de Belém e Vila do Conde, junto ao rio Tocantins, no estado do Pará, e o porto de Manaus, junto ao rio Amazonas, no mesmo estado, no estado de mesmo nome. Esses portos, de alguma forma, acabam contribuindo para o escoamento de produção agrícola da região centro-oeste
e acabam contribuindo também para o escoamento mineral, em especial no estado do Pará. Beleza, são os mais importantes? Não. Você não precisa gastar muito do seu pensamento, da sua memória em relação aos mesmos. Na região Nordeste, 3 portos importantes. O mais importante de todos, deixa eu apagar isso daqui, o mais importante de todos é o Porto de Itaqui, no Maranhão, justamente porque ele é quem é abastecido pela estrada de ferro Carajás, automaticamente também é abastecido pela região mineradora na Serra dos Carajás. Então, esse precisa estar muito bem guardado em sua memória. Portos de Pecém, junto à cidade de Fortaleza, bem pertinho de Fortaleza, e de Suape, em Pernambuco, pertinho de Recife. Portos mais novos, em que o crescimento da indústria no Nordeste tem sido ancorado na facilidade de exportar produtos através desses 2 portos, seja para o mercado norte-americano, seja para o mercado europeu. Então, guarde com carinho esses 2 terminais portuários. Na região Sudeste, destaque para o Porto de Vitória. E aí eu faço analogia com o Porto de Itaqui. É o Porto de Vitória quem recebe a estrada de ferro Vitória-Minas. É o Porto de Vitória quem recebe os minerais da região do quadrilátero central ou quadrilátero ferrífero. Porto de São Sebastião, no estado de São Paulo. Terminal petrolífero, o mais importante do Brasil. Porto de Santos, o mais movimentado do território brasileiro, seja de produto agrícola, seja de produto mineral, seja de produto industrializado. No sul do Brasil, o porto que mais se destaca é o de Paranaguá, junto ao litoral paranaense, pertinho de Curitiba. Ele vai ser responsável pelo escoamento de soja, tanto do centro-oeste brasileiro até mesmo do território paraguaio. Então, portos importantes aí que eu acabei destacando para vocês. Itajaí, em Santa Catarina, é o mais movimentado do estado, e o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tem essa mesma condição. Beleza? Guardem esses portos, guardem as principais hidrovias, guardem as principais ferrovias, porque isso é sempre muito importante pensando numa prova para quem está prestando um curso bem concorrido. Beleza? Fechada a parte de transportes, vamos dar uma pincelada no sistema de comunicações. Para terminarmos então o nosso papo geográfico de hoje, trago a vocês uma reflexão a respeito dos sistemas de comunicação. E o que é um sistema de comunicação? Um sistema de comunicação, ele envolve vários recursos técnicos, objetos desenvolvidos pela ação humana, que torna possível a transmissão de dados de uma região para outra. Dados que podem ser informações, que podem ser também capitais. Isso permite hoje uma troca de conhecimento, uma troca de informações, uma troca de dados, uma troca de capitais, numa intensidade nunca anteriormente vista na história do planeta. A velocidade com que isso acontece, a intensidade com que isso acontece, de fato é realmente muito marcante para o período atual que a gente vive. Olhando de uma forma geral para esses conjuntos de tecnologias, nós temos como destaque nos recursos técnicos não apenas os aparelhos de recepção desses dados, mas principalmente os aparelhos de transmissão desses dados, como são as antenas de rádio, de TV e de celular, os satélites artificiais e os cabos de fibra ótica. Chama bastante a atenção o fato de a gente poder resumir esses instrumentos técnicos todos com essa sigla TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação. Eu acho bem interessante pensando na nossa aula. Saber quais são os instrumentos e para que eles servem, mas saber como esses instrumentos estão distribuídos ao redor do planeta e dentro do território brasileiro. O maior fluxo que a gente encontra de informações, de capitais, no planeta e no Brasil, se dá principalmente onde eu tenho uma maior quantidade de pessoas vivendo, onde eu tenho um maior dinamismo da economia. Então, quando eu olho para o território brasileiro, a maior densidade desses recursos técnicos aparece na região Centro-Sul, ou que a gente pode chamar também de região concentrada, se levarmos em consideração a divisão regional feita pelo geógrafo Milton Santos. Há uma maior concentração, onde eu tenho um maior desenvolvimento,
do meio técnico, científico e informacional, justamente no Sudeste e no Sul brasileiro, onde o fluxo de mercadorias já é grande, o fluxo de pessoas é grande e é também muito intenso por conta dessas tecnologias, o fluxo de capitais e o fluxo de conhecimentos, de informações de uma maneira geral. Pensando mundialmente, uma boa dica para essa distribuição se dá quando a gente olha para a distribuição dos cabos de fibra ótica submarina. Se eu comparo o hemisfério norte com o hemisfério sul do planeta, evidente que nos países do hemisfério norte, principalmente naquilo que a gente chama de norte desenvolvido, a América anglo-saxônica, a Europa, a Rússia, o Japão e a Austrália e a Nova Zelândia, tem um domínio muito significativo dessas tecnologias. Pensando em atualidades, o que eu acho interessante? Pensar na questão de antenas de telefonia celular com a tecnologia 5G. E destaco isso por dois motivos. Pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, motivado pelo desenvolvimento mais precoce chinês dessa tecnologia 5G e do temor norte-americano de que essa tecnologia chinesa se difunda muito mais rápido do que a tecnologia norte-americana. E destaco também a situação do Brasil. O Brasil que tem se alinhado muito do ponto de vista tecnológico, ideológico com os Estados Unidos, mas que tem uma barganha muito grande da China para desenvolver o 5G no nosso território com o uso dessa tecnologia dos chineses. Então é ficar de olho no noticiário, era uma notícia que vinha crescendo, era uma situação que vinha crescendo, ganhando projeção, mas que por conta da pandemia perdeu um pouco o foco. Moçada, resolvam os exercícios, tirem sempre as dúvidas e continuem se cuidando. Um grande abraço, obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.